Senhor Jesus, nosso mestre amigo, agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, buscando o seu caminho, o seu aprendizado. Senhor, que essa noite de hoje possa ser iluminada, que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para os ensinamentos que estão por vir. Que essas palavras aqui ditas possam invadir os nossos corações e alcançar o nosso espírito, Senhor. Permissão pedimos para iniciar o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Quem gostaria de iniciar a leitura? Então, por favor. Vamos lá. O caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós um olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o, atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético, e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou um raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças a visto da expressão reticenciosa. O instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei-me dos enfermos das câmeras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: veem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos os primeiros, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Essa parte aqui seria legal, né? Rita falar, que eu achei interessante. Pode falar. Eu achei interessante ele falar que quem está em lágrimas, sincera, né? Já está em processo de renovação. Então, aquele que ainda não chegou a esse ponto, ainda não se arrependeu, né? Ainda não compreendeu o erro. É importante, mas não pode, por exemplo, vamos trazer para o nosso plano físico, espiritual também. Essa lágrima tem que ser de reconhecimento de erro, não de chicote, de autopunição. Entendeu? Eu reconheci que errei, procurar meios de me reequilibrar, se for possível, refazer o caminho e continuar a caminhada, porque senão há pessoas que ficam presas ao erro, como um cachorro que corre atrás do rabo, que faz muito movimento, mas não sai do lugar. Então, esse não pode nos acorrentar. Saber que erramos,
que para esse erro vai ter consequências, mas buscar meio de reparação. Entendi. Mas já é o início para esses espíritos, é um início de tomada de consciência. Porque não tem nada que doa mais ao espírito do que saber que errou, que foi injusto, que cometeu erro em relação ao próximo, que ofendeu, e não ter, muitas vezes, como reparar. Que aí a gente começa a tomar consciência da dimensão, do quanto isso feriu pessoas. Né? Então, é importante isso. A Joana fala muito do auto-perdão, e as pessoas não entendem. Auto-perdão não significa eu ficar me justificando. Errei hoje, me perdoo, cometi o mesmo erro. Não é isso que ela propaga. O que ela diz é o seguinte, que nós, como espíritos, como humanos, vamos errar. E porque somos humanos, nós vamos errar. Mas entender que nós vamos errar, reconhecer o erro e buscar meios de reparação. Porque quanto mais maduro nós vamos ficando espiritualmente falando, mais nós vamos percebendo o nosso erro. Enquanto somos crianças espirituais, a gente não vê que está errando. Quantas vezes a gente só percebeu que estava errando depois de muito tempo? Que a gente viu, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Mas na época, na hora, a gente não percebeu, nem imaginou que aquilo fosse trazer tanta consequência, porque nós não identificamos o desequilíbrio ali. Alguém mais quer falar? Então pode continuar. Tá. E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Viu? Ele ainda não... só um instantinho. Ele ainda não caiu totalmente em si. Ainda não caiu do cavalo, como Paulo. Né? Ainda não caiu em si. Ele está começando a despertar. Ele diz, né? Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora. Quer dizer, ele já começa, a consciência já começa a chamar a atenção. Porque nada mais, vou dizer severa, mas não é essa palavra que eu queria. Nada nos incomoda mais do que a consciência culpada. Nós não temos sossego. O arrependimento, né? Por isso que no plano espiritual, depois do arrependimento, vem a reparação, a expiação, né? Vem o arrependimento, a expiação e a reparação. Quantos espíritos já não se arrependeram, já expiaram, e depois tem que começar o processo de reparação? Até a gente conhece aquela história do piloto, né, de teste de avião, que ele bateu num teste, ele bateu numa montanha, né? Foi morte instantânea, e a mãe não entendeu aquilo, foi buscar o Chico, e o Chico, através de Emmanuel, né, através de Chico, na verdade, diz a ela que ele era um espírito, que ele já poderia estar, já tinha direito a estar em um plano melhor, né, mais avançado. Mas vendo o arquivo da vida dele, havia essa manchinha lá no passado bem distante. Ele era de uma... Minutinho. Voltei. Ele era de uma civilização, né, de um povo que jogavam as pessoas com deficiência ou com qualquer problema físico de um penhasco. Ele mandava jogar. Então, agora ficou esse restinho, né, de nódoa do passado. Então, agora ele se quitou com as leis. E assim seremos nós também. Quanto mais fortinho nós vamos ficando, mais nós temos condição de receber nos ombros essas situações mais dolorosas que têm a ver com o nosso passado. Alguém quer falar? Quer discordar? Não tem nem como discordar. Então vamos. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei que, de fato,
Os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo glamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei, admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo? E ante a minha perplexidade, continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou lá. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio. Veste-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Aí me fez lembrar, Rita, a passagem do Evangelho, dizer, agora que nós estamos no capítulo 18, item 6, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quando tem uma parte falando que nós viemos para secar lágrimas e não para derramar essas lágrimas, ser motivos de derramar, né, o nosso próximo as lágrimas, né? Como fica marcado. Nós temos uma caixa preta chamada perispírito. E fica tudo gravado ali na nossa consciência, né? Todos os atos. O lar, né? Ele é sagrado, porque é dentro de um lar que se materializam os espíritos, de uma relação, né? Nem que esse lar, que esse
seja temporário, mas é através de um lar que ele... E essas relações, elas precisam ser tratadas santamente, entendendo santamente no sentido de respeito. Então, quando a gente quebra isso, né, quebra a amizade do outro, quebra a confiança do outro, nós estamos adquirindo débitos, apesar de vivermos hoje numa sociedade que banaliza e, pelo contrário, até incentiva isso. Nós, como espíritas, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque a gente sabe das consequências, a gente está lendo aqui. Porque o irmão não desrespeitou só... Ele é uma pessoa volúvel, né? Ele não desrespeitou só Ismalho, o lar de Ismalho e Alfredo. Outros lares, outras pessoas. Alguns perdoaram e outros não. Então, a consequência é muito grave. E não se iludam. A espiritualidade inferior atua dentro dos lares para desfazer mesmo. Porque o lar, ele é muito importante. Ele é importante para esses laços de família, né? Para que a sociedade não se desfaça, não se dissolva. E a gente tem que ter o cuidado também no que vai comentar, o que vai falar com... assim, entre um casal, né? Isso também é muito preocupante, né? Que com o mínimo de uma fala sua, você pode desencadear um desavenço entre o casal. Isso tudo é muito sério, né? Até tem uma mensagem espírita que eu não me lembro o nome, que conta isso, de duas senhoras que estão no ônibus e escutam a conversa, né, de uma senhora. E elas deduzem, por vários fatos, elas deduzem que essa senhora está traindo o marido. E se eu não estou enganada, ela conta, ou o marido conta, alguém conta para o marido. E o marido chega em casa, vê um homem assim, com a manga levantada, isso na década de 40, 50, era, né, muito sério. E montando a cama, e ele só escuta a conversa dos dois. Então, ele já estava envenenado por esses companheiros que levaram essa falsa verdade para ele. E, escutando a conversa, ele deduz que era isso e se mata. E, na verdade, não tinha nada a ver. A esposa tinha comprado um presente para o marido e o rapaz estava indo montar a cama. Quer dizer, ele envenenado. Aí essas pessoas que envenenaram vão no enterro dele e ainda falam assim: olha, só se matou por qualquer bobagem, se matou por uma bobagem. Então a gente não sabe as consequências da. A história é mais ou menos assim, tá, gente? É assim, mas não é. Eu lembro umas partes. É muito Consequências da nossa maledicência, né? Porque você não sabe até onde isso vai. A gente passar hoje é chamado fake news, né? A gente não sabe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Quando a gente recebe uma informação, vale a pena passar para frente? Vai maltratar alguém? Vai ferir? Vai prejudicar? Porque tudo tem consequência e nós somos responsáveis. Não tem uma lágrima que corra no rosto, provocada por nós, que esteja correndo no rosto do outro, que não esteja contada. Vem tudo para a nossa conta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Ao que fala, ao que vê, ao que escuta, para não trazer isso. Porque ele criou uma situação. Ele criou uma situação, olha as consequências. O marido se separou da esposa, ele quase mata a esposa, tira os filhos dela, vai para a Europa, ela volta para a casa dos pais, morre tuberculosa, de tristeza, de solidão. Ele cria os filhos quando ele já está idoso. Esse Paulo, próximo do desencarne, conta para ele que era tudo mentira, ele inventou tudo isso, que pelo contrário a esposa era uma mulher que honrava o seu lar. E aí, faz o que com essa situação? Você, depois que pensou horrores do outro, maltratou a esposa, não permitiu que os filhos convivessem com a mãe, porque eram outros tempos, né, também. E aí, faz o quê?
por uma Lembra a leviandade. história do Emmanuel também, Sim. né? E ele era sócio do Alfredo. E o Alfredo tinha o Paulo em grande estima, como um orientador. E ele cobiçou a esposa, como a esposa o rejeitasse, que ele falou, bom, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Nós lemos isso capítulos atrás. Olha a consequência. Porque não foi só Alfredo e Paulo, Alfredo e Ismael. E os filhos? E os pais da esposa do Alfredo? E o próprio Alfredo? Quer dizer, nossos atos não ficam restritos, eles têm uma dimensão, eles reverberam, né? Vai muito longe. E nós não sabemos a consequência disso tudo. Às vezes a gente pensa, por isso que atrás ele disse, ele ainda não tem a exata consciência do que ele fez. E nós também não. Quando nós estamos nos equivocando, nós não temos a exata consciência da onde aquilo vai nos levar. Dos compromissos que nós vamos assumir. André Luiz fala num livro que nós podemos perder uma encarnação inteira por um ato impensado. 1 minuto num ato impensado. Uma encarnação inteira. O negócio é complicado, não é fácil não. Alguém mais quer falar? Vocês não me deixem falando sozinha não, hein? Não, a vigilância também que Jesus... Aí a gente tem que lembrar da vigilância que Jesus recomendou-nos, né? Já e orai. Porque, né, a gente tem que estar sempre atento no que está ouvindo, ter ouvido de ouvir mesmo, né? Saber ouvir, saber analisar, né? Não deixar que resolver também as coisas na hora da fúria, né? Da hora da raiva. Isso tudo inclui, né? Então vamos continuar. Vamos lá, então. Reparando-me a dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Adquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismael enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Não logo adquiriu algum mérito e intercedeu pelo amigo infiel. Buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismael conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo, diariamente. Nos primeiros tempos aproximava-se do enfermo,
como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa, mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão para o ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á? É muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservava calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs por ele caluniada no mundo já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. E tem muito amor, né? Você É vê muito uma amor, mas você viu que foi muito esforço, foi muito trabalho. Porque ele bateu na porta, a porta abriu, ele teve que entrar, teve que atravessar. Não é de um dia para o outro. Isso aqui não foi um trabalho de 15 dias. Esse de Paulo. Foi um longo trabalho. Ele começou se apiedando do companheiro, depois ele foi buscar o companheiro e vai. Até chegar nesse final, né? Que é amar o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Eu me lembrei de Divaldo, do Máscara de Ferro. Foi um processo de 30 anos para aquele companheiro nem começar um processo de amor, não. Olha, hoje aqui o negócio está feio, hein? Eu passo a palavra. Não, mas Falando em Divaldo, eu lembrei que a Joana fala para ele, né? Nós temos que vencer a nós mesmos, né? Nós somos o nosso próprio mal, né? Então a gente tem que superar essa nossa dificuldade, que é o que ele está fazendo, né? Porque é muito difícil. Imagina passar, olha quanto tempo levou. Então realmente é trabalhar isso na gente, para a gente conseguir. Então, o Máscara de Ferro obsidiou o Divaldo por mais de 30 anos. Ali, ó, firme, direto, todo dia. Todo santo dia. Ele só começou a olhar para o Divaldo com outros olhos quando o Divaldo recebeu aquela que fora sua mãe, que também tinha raiva do Divaldo. Porque o Divaldo, em outra encarnação, ele foi da corte do cardeal Richelieu. E houve uma intriga e ele fez uma armadilha, né? Tinha uma porta falsa no castelo. Quando você abria, você caía num precipício. E ele fez com que esse Máscara de Ferro, na época, caísse nessa situação. E então esse companheiro carregou esse ódio. Então foi um processo longo. No filme até fala, né? Aí ele diz: eu ainda não te amo, eu ainda não. Ele falou assim: olha, eu ainda não gosto de você. Mas vamos tentar, vamos conviver, mais ou menos assim, o que ele quis dizer. Não é fácil, gente, é um processo longo. Aí você vê, difícil, né? Quanto tempo, né? Por exemplo, ele ficou ali em cima, deixando de viver a própria vida por conta de um sentimento, assim, né? Negativo para ele. A Ivone tem um livro que ela conta, é uma família judia. Ele é rabino e ele é morto na Inquisição. Por uma calúnia também. É uma moça e 2 irmãos, eles são primos, até o mais velho ia casar com essa moça. É o pai, 2 filhos e essa moça. E um dos cardeais, se não me engano, se apaixona por ela.
e ele sabe que ela vai se casar com outro. Aí há uma intriga e eles são mortos. 400 anos de perseguição por todos aqueles que se envolveram na situação, porque eles foram mortos assim de forma dolorosa. 400 anos. Esse grupo de obsessores, os 3, porque a menina perdoou e avançou. Esse grupo começou a obsidiar uma família. Levou os 2 primeiros ao suicídio e estava querendo levar uma mocinha de 15 anos. Todos eles participaram dessa situação, dessa intriga. O processo começa de aproximação desses espíritos e eles começam assim a tocar no coração deles. Se aproxima um espírito também como rabino e começa a falar de um novo rabino que surgiu na Galileia. Aí começa a falar. Ele não fala em Jesus porque eles não acreditam, né? É linda essa história. Aí o livro todo é mostrando esse processo. 400 anos. Imaginam que é 400 anos de perseguição, de ódio. É um processo sempre muito longo. Terminamos? Depois fala o nome do livro. Eu não, eu acho que é Eu acho eu que não sei é se é. Cavaleiro de Lumière. Não. Não? Acho que é. É esse. Eu não Eu sei acho que se é é. esse. Eu li também esse livro. Eu não Eu não sei sei se é Recordações da Mediunidade que ela tem. Não é Não, Recordação da Mediunidade. Eu acho que é o Eu acho que é Cavaleiro. da Obsessão. Não é não. Cavaleiro de Lumière, não. Esse vai contar a trajetória da Ivone. Esse negócio de nome de livro é complicado. Olha, eu boto no grupo, mas eu sei que é das Voragens do Pecado, eu acho. Ah, sim, é. Eu acho que é na Voragem do Pecado. É. É uma história linda, você se emociona. Muito A forma como a espiritualidade aborda esses espíritos é a coisa mais linda, porque eles falam em Jesus sem tocar no nome dele. Eles falam desse novo rabi, eles não falam profeta, como é que eu falei? Rabino não. Eles falam que tem um novo rabi, que ele aí começa a tocar o coração deles, eles começam a ficar curiosos. É um processo, é um livro e mostra esse processo, como é doloroso, como é longo. E eles já estão cansados também, que a espiritualidade aproveita isso, né? Que o mal traz um cansaço. O mal não se retroalimenta, não é como o bem. Quanto mais você faz o bem, mais você se sente, né, feliz. O mal não. Quanto mais você faz o mal, mais você adoece. É muito. Eu vou procurar direitinho, eu boto no grupo do André. É porque eu E a já gente misturei pensa, toda a obra. a gente pensa que quem faz o mal não. Que a gente vê a pessoa bem, a pessoa vivendo, né? A gente não sabe o que vai também dentro da consciência dela, né? A gente só vê o exterior. A gente quer também que, assim, tenha uma punição imediata. A pessoa, às vezes, destrói um casamento, a pessoa trai um amigo, faz tantas ruindades, aí pensa que não acontece nada com ele, não acontece nada com ela, olha como é que está, vivendo bem, passeando, fazendo isso. A gente não sabe o que está se projetando. Olha a tela mental do Paulo, né? Porque o Aniceto diz, né? O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal. Porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Quer dizer, qualquer parte que vá, nós também, né? Carregamos conosco o nosso crime, que às vezes não foi descoberto no passado. Ele está sendo descoberto, mas ele está lá, a consciência está lá. A gente pode tentar abafar, botar travesseiro, vedar para não fazer ruído, mas não tem jeito. Uma hora ela vem à tona. Não tem como fugir. Vamos, dá tempo de ir para o outro? Ou a gente muda de sala, Lívia? Acho que é melhor mudar logo, porque aí Então, já vamos começa mudar no logo. outro. Então tá bom. Tá bom. Inconscientemente trazemos nossos erros à tona. O livro Sexo e Consciência do Divaldo, não é do Divaldo, é organizado, né, pelos autores, com vários livros e palestras do Divaldo. É muito bom esse livro.
Maravilhoso. Quem já leu sabe. É, Ótimo. ótimo. E Ana vai lembrar dessa história da senhora que a vida inteira, uma determinada época, ela começou a dizer que eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer. E a família, o marido e o filho levam a essa ciência. E ela desencarna. E o pai e o filho vão buscar de volta para descobrir o que foi isso, porque eles não descobriram o câncer a tempo. Aí Joana, através de Valdo, diz: ela, no passado, havia cometido um crime que não foi descoberto. A consciência culpada fez com que ela sentisse a necessidade de punição. Nesta encarnação, nessa que ela desencarnou com câncer, ela não estava na programação dela desenvolver esse câncer. Mas essa necessidade de ser punida fez com que ela desenvolvesse o câncer. Porque às vezes nós temos um erro que a gente não lembra, mas a gente sente uma necessidade de ser punido. E a lei de Deus não é de punição, ela é de correção. Inclusive, as leis dos homens também deveriam ser de correção, para corrigir, não para castigar. Deus não quer nos castigar, Ele quer nos corrigir. Como um pai amoroso corrige o filho, Ele também nos corrige. Essa história, quem puder buscar, ela é maior do que isso, tem mais detalhes, mas ela é muito interessante. Muito interessante. Aliás, o livro é todo interessante. Ele é grosso, mas você lê assim em uma semana. Porque a leitura é bem dinâmica. É Sexo e Consciência. Se eu não estou enganada também. Né? É Vamos esse continuar? mesmo. Não é esse o nome? É. Pede a Lúcia aí. Lúcia, lê agora, Lúcia. Lúcia? Você que A gosta de ler. pedidos, Lúcia. A pedidos, Lúcia. Oi, tudo bem? É o que? É o 28, né? Então, vida social. À noite surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Só um instantinho, Lúcia. Oi. Lúcia, só um instantinho. Oi. Eu lembrei o nome do livro. É Sublime Expiação, da Ivone. Valeu. Vou anotar aqui. Eu lembrei, não, me lembraram. Valeu, vou anotar porque eu gosto de ler. Todos esses dias vocês vão dando a dica, eu vou anotando aqui. Depois não sei como que eu vou ler isso tudo, mas eu leio. Então vamos lá. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso circo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou. Temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente. Temos, porém, aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sobre os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto,
demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Baccelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim com as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo, menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismalha. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me asaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Baccelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem, apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender e servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Baccelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito de que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Baccelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos de grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O nosso amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos em um só tempo. O senhor Baccelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teriam muito que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns.
muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se resiste o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. E esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com agravante de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental, conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Você quer falar alguma coisa, Rita? Aqui ele está falando da necessidade, né, de aqui nós encarnados, quando temos que ir a médico, os médicos vêm, atendem a gente com todos os recursos, né? Ele está falando da... pode continuar, desculpa, pensei que você tivesse acabado. Não, aí assim, e no caso, né, a assistência que eles dão é para as pessoas que às vezes não querem se cuidar, sei lá, eu vou dizer aqui um suicida, uma pessoa que está com problema, mas não quer se cuidar, né? Digamos assim. Eu entendi mais ou menos dessa forma. Ele faz uma comparação, né? Medicina terrena é medicina espiritual. A medicina terrena, ele diz que raramente é uma medicina preventiva. A gente, geralmente o médico, nós, né, não temos essa cultura. Vamos ao médico depois da doença ou da enfermidade instalada. Então, ele vai dizendo, se é difícil tratar o corpo, porque a pessoa, quando tem uma melhora, para com remédio, ela não quer tomar um remédio mais amargo ou que traz efeitos colaterais, imagina um espírito a quem ele vai prestar socorro sem o desejo de recebê-lo. E quando nós vamos ao médico, a gente vai buscando o alívio para as nossas dores, né? Agora, aí ele vai fazendo essa comparação. Imagina prestar socorro a quem não deseja recebê-lo. É muito mais difícil. Então, ele não vai ter a colaboração da pessoa, do próprio enfermo, e não pode também fazer uma cirurgia. Não tem cirurgia para o espírito. Quer dizer, até tem, mas nesse caso aqui, não tem. Não para o espírito, tem para o perispírito. Em alguns casos, né? Mas nesse caso aqui, não tem. Aí ele vai falando dos colaboradores, que lá no plano espiritual a gente promete que vai ajudar. Mas quando chega aqui no plano terreno, são muitos atrativos, né? A tirar o nosso foco. A gente se perde. A gente se perde muito nisso. Então ele diz, partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Isso não é mentira, é verdade mesmo.
Então ele vai fazendo essa comparação, né? Por isso que o André, quando chegou no plano espiritual, não pôde atuar como médico, porque ele tinha conhecimento só do corpo físico. A medicina espiritual é bem diferente, ela tem muito mais a ver com o nosso plano mental, do espírito, né? Eu achei interessante o que ele fala dessa recepção, onde aqui ele diz assim, eles não podem disfarçar, né? Numa recepção em grupo, quando os espíritos estão em grupo, dependendo da faixa evolutiva, não tem como a gente disfarçar, né? Dar aquele sorrisinho falso. O espírito percebe no outro, né? A real intenção do companheiro. Mais alguém quer falar? Ali o Então, encontro tem que ser encontro aceito mesmo, né? Todos têm que encontro, né? aceitar, têm que estar felizes ali, né? Você vê que o André se sentiu um peixinho fora d'água, né? Ele ficou todo encolhidinho ali. Aí o companheiro chegou, porque ele conhece, ele diz, né? O Aniceto diz que esse senhor que chegou, eu não marquei aqui, que ele conhece. Deixa eu ver se eu acho. Tá lá na frente, deixa eu ver. Tá lá. Que ele fala, né? Que ele é um profundo conhecedor das necessidades humanas, né? Do ser humano. Do ser humano. Isso porque ele não veio a medicina de hoje, né? Se ele estivesse agora, porque esse livro acho que é de 45, era outra medicina, né? O médico naquela época ainda conversava com o paciente, ainda se interessava pela vida, ainda olhava o doente como um todo. Hoje o médico olha em partes, porque a medicina ela tem as especializações. Então o médico conhece o coração, ele conhece o coração e conhece muito pouco as outras partes. E não vê o ser humano como um todo, nós somos um todo. A medicina holística ela é importantíssima. Alguém mais quer falar? Senão vamos continuar por causa da hora. Então vamos continuar. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho, pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciarem raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormento onde há paisagem celeste, montanhas de pedra onde o caminho é glorioso. É gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas, inclinando-os mais fortemente para a existência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: o desculpismo. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias.
Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Caramba! Dizem os doentes que não podem comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Verdade. Quer falar alguma coisa, Rita? Eu não, estou até com vergonha. Olha, é muito triste, mas dá vontade de rir. Ai, sai, Mel. Ai, peraí, só um minutinho. Sai, Mel, sai. Vai para lá, vai para lá. Ai, meu Deus, vamos lá. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, e ele e Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Ah, tá, terminou. Agora é o 29, continua? Não, a gente não vai continuar, porque não vai dar tempo de terminar. Senão também fica muito cansativo, muito longo. Alguém quer falar sobre esse delicado puxão de orelha? Eu fico lembrando, eu vi, às vezes no fim do ano, eles colocam as fotos dos velhinhos que tem ali no abrigo Cristo Redentor. Aí eu vi algumas, não só lá, né, mas em outros abrigos também. Aí, assim, eles colocam um conselho, como se os velhinhos fossem dar conselho para aqueles que são mais novos, né? Aí eu fico pensando naqueles recados que eles colocam ali, o quanto é profundo aquilo neles, né? Uns colocam assim, não guarde o seu dinheiro, ou então ame mais, e outros colocam assim, dedique mais tempo à sua família, sabe? Porque no fim da vida, quando a pessoa para pensar e rever tudo aquilo que ela fez, o que poderia ter feito, né? Essas desculpas, elas param de fazer sentido. As desculpas que a gente dá para o nosso dia a dia param de fazer sentido quando você percebe que o tempo se esvaiu, que as coisas passaram e que, assim, o que realmente de fato é importante, né? Eu acho muito interessante e muito profundo quando eu vejo essas fotinhas deles lá, sabe? É triste, né? Algumas mensagens. Porque, como ele diz aqui, são nós que nos candidatamos no plano espiritual. Não foi uma imposição, não foi alguém que foi lá buscar e a gente está indo na marra. Eu estava vendo uma palestra não, estavam respondendo perguntas o Alberto Almeida e o Dr. Sérgio Lopes. E uma das perguntas era a seguinte: como fazer o trabalhador espírita trabalhar na casa espírita? É até sem lógica essa pergunta, né? Porque se você se candidata a ser um trabalhador, a gente tem o quê? Trabalhar, né? Mas nós arrumamos desculpas, porque nós queremos mesmo conforto, isso é natural. Mas vamos cada um botar a mão na consciência. Quantas vezes a gente não está indo para o centro, para uma atividade, a gente não pensa assim: ah, não vou não, hoje não estou me sentindo bem. Ah, não vou não, está um frio, está chovendo, e hoje está um calor. A gente vai procurando desculpas para não ir. Mas a gente vai. Mas, assim, estou dizendo no sentido de quantas vezes nós também não estamos buscando desculpas para não ir. É isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Todos nós. Todos nós. Isso é natural, mas nós vamos. É que a gente dá prioridade a outras coisas que não são tão importantes. Sim. Que, por exemplo, eu posso fazer uma listagem da importância daquilo que é necessário naquele momento, né? Se a gente assumir um compromisso. Você quer ver uma coisa? Arrumar quem limpe o centro. Antes da pandemia, né? Uma casa com... Eu não estou fazendo crítica. Ou, de certa forma, estou também. Mas, assim, uma casa que, sei lá, tem quantos participantes? Vamos jogar 200? Dia de domingo, quantos vão?
para fazer a faxina, uma dificuldade para você conseguir quem limpe a casa. E a casa é de todos. Não é só de um É grupo. verdade de mesmo, todos. é muito Sim, difícil. você é difícil. Por quê? Porque é domingo, é cedo. Aí a pessoa pensa assim, não estou criticando, ou estou. Diz assim, mas hoje é domingo, eu trabalho a semana inteira, ainda tem que ir para lá limpar. E eu nem gosto, não faço limpeza nem na minha casa. Não gosto de limpar nem minha casa e vou para lá. Que Por mais exemplo, eu a não gente gosto. ouve. Hã? O que mais a gente ouve essa Sim, desculpa. sim, Eu mas já é vi porque gente nós. até brigar por querer fazer estudo lá na frente, mas nunca vi pegar uma vassoura. Olha que eu já estou lá, ó. Sim, é muito difícil você encontrar. A pessoa, a gente não quer, porque a gente quer o conforto. Né? Quer o conforto. Então a gente, né, responde também, porque não foi uma coisa imposta, foi uma coisa que nós combinamos no plano espiritual, que viríamos, que reencarnaríamos, que em determinado momento nós iríamos abraçar essa tarefa. Até tem um adágio espírita. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aí o trabalho aparece e a gente fica, não, mas eu não sou Tô capaz cansada, disso. tô com preguiça. Não sou capaz disso. Não, eu não tenho estudo para isso. Não, mas se apareceu, se eu não tenho capacidade, eu vou me capacitar. Mas se eu estou sendo chamada, e se eu posso, se eu não vou levar prejuízo à minha família, se eu não vou levar prejuízo a ninguém, não vou largar, né, deixar uma responsabilidade maior, que é a nosso lar, que é a nossa família, que é o trabalho. Não vou abrir mão, assim, despir um santo para vestir outro. Mas se eu posso, se eu me proponho, Organizar se eu me tempo. propus, organizar. É que nem naquele Nós outro temos que... capítulo, Rita, que ele falou que tinha não sei quantos trabalhadores, Sim. que davam para 5 pessoas cada um, que não podiam acolher mais porque faltavam trabalhadores. Então, eu fiquei espantada com isso, porque são mais de 1.000 adormecidos, Acho né? que 1.900. E 80 trabalhadores. É. Porque também é um trabalho especializado. Mas eu, por exemplo, o André se candidatou ao trabalho de assistência. Ele não começou, mas ele está, como disse o companheiro, batendo a porta. Esse bater a porta é muito maior do que a gente pensa. Ele falou lá atrás no capítulo. É muito mais extenso. Eu vou bater a porta, eu vou entrar, vou me aperfeiçoar. E aí a gente vai. Basta essa disposição. Basta essa disposição. Eu acho que Encontrei aqui, uma... Rita... Oi. Fala. Não, eu encontrei uma pessoa no domingo e ela falou assim para mim, dona Rita, eu estou fazendo... Ai, gente, eu não vou contar não, porque isso pode trazer, de repente a pessoa assiste e vai ficar chateada. Não vou contar não. Se estivesse gravando, talvez eu contasse, mas vamos deixar isso para lá. Porque a pessoa pode ouvir e ficar chateada. Eu não quero chatear ninguém. Tá bom? Vamos deixar isso para lá. Eu queria dizer que, assim, quando nós estamos aqui, eu acho que todo mundo vive muito material, né? O mundo material. Então, a gente observa que as pessoas se preocupam muito em ganhar dinheiro, em ser rico, né? Digamos assim. Então, hoje em dia, você vê o médico, né? Como aqui ele às vezes, ele está ali, como você falou, vai atender um paciente, mas ele tem que atender 30 pacientes num dia, em meia hora, sei lá, ou em um dia ele tem que atender 30. Aí tem aquele médico que não olha, que olha para o paciente, o que você tem? Vai, escreve, não te examina, né? Não verifica nada, passa uma receita e manda você. E tem também aquele que olha para você, conversa com você, quer saber o que você tem. Quer dizer, muitos só estão interessados no dinheiro, mas muitos, né, quer ter um paciente, quer conversar, quer saber como é que ele está. Depende muito. Eu acho que a gente ficou muito materialista e esquece, né, dessa parte de trabalhar com amor, com carinho, naquilo que muito difícil para as pessoas até entender isso. A gente vê pelos jovens de hoje. Essa luta tem que... Os jovens são massacrados, que eles têm que estudar, passar no vestibular, fazer Enem, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Então, a pessoa fica com aquilo na mente e pensa em outra coisa.
Aí fica imaginando só o quê? Dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou fazer isso. Acho Porque que o o mundo está muito arrastamento assim, né? material é muito grande, né? Por exemplo, a tecnologia viria para nos dar mais tempo. A intenção era essa, né? Mas, pelo contrário, tirou o nosso tempo. Meu dia hoje não tem 24 horas. Eu não sei o que aconteceu. Mas é porque a gente está muito sobrecarregado. São muitos atrativos, muitos afazeres. Então, às vezes, a gente diz assim, não sobra tempo. Sobra tempo. A questão é se organizar e priorizar o que tem prioridade. São 7 dias na semana. O domingo era o dia do Senhor. Então, a gente não tem assim. Você vê que a evasão no centro, principalmente, é na época da juventude, que é normal que eles saiam para o mundo, mas que voltassem, né? Por que não voltam? Porque o atrativo do mundo é muito grande. Nós temos muitas distrações. São muitas as distrações. Não que a gente não possa se divertir, E eu fico passear. pensando, né, se esses jovens, por exemplo, se desde de cedo tivessem uma consciência um pouco maior disso, quantas dores não poderiam ser evitadas também, né? Mas a juventude, né? Todos nós já passamos ou estamos passando, é o natural dela, né? É o natural dela. É verdade. Né? O Nós, jovem, ele quer conhecer, né? Quer ele saber. quer a Ah, época você dele fez. experimentar, ir para o mundo, e são muitos, hoje mais do que no passado, né? Muitos. Hoje mais do que no passado. Às vezes a gente cria um filho, uma pessoa que a gente tem responsabilidade, e a gente chama para ir para o centro, e não dá não, e domingo? E não dá, sabe? E durante a semana eu tô fora. É difícil. Aí você falando dos jovens, e agora você falando, eu lembrei, olha a Rock in Rio, esse outro coisa que teve aí, olha como arrasta jovem. Sim. Você vê muitos jovens ali, mas né, é aquilo. Não penso em outra coisa, naquelas músicas, naquilo ali, e a vida deles é aquilo. Se eles não forem, eles vão ficar tristes, infelizes. Mas a gente tem que pensar também, fazer uma autocrítica. A religião, seja ela qual for, ela tem atrativos para chamar o jovem? Eu tiro por mim. Eu parei de frequentar o espiritismo quando eu comecei a entrar na mocidade. Por quê? Na Boa época noite. era sábado, às 8 horas da manhã. Aí não foi atrativo. Isso é Aí, Boa noite. verdade mesmo. Boa noite. Eu acho que a senhora tocou no ponto-chave, dona Rita. Eu acho que é isso. Eu acho que a doutrina ela precisa se reinventar nesse sentido, no sentido de atrair a juventude. A senhora mesmo tocou, né, que é a questão tecnológica. A tecnologia afasta o jovem do centro, da religião, e o mundo de hoje é um mundo que, como é que eu vou dizer, muito diferente de 100 anos atrás, né? De 80 anos, 60 anos atrás. Né? Hoje o jovem tem acesso, infelizmente, às coisas do mundo de forma muito mais fácil. Né? Hoje, da mesma forma que antigamente a gente ia na padaria para comprar pão e leite, o jovem vai na padaria hoje e compra maconha, compra droga, bebida alcoólica, né? E, e é difícil, porque realmente, a não ser que tenha uma perturbação espiritual, que aí ele tem que procurar ajuda realmente direta no centro espírita, ou então um jovem muito, né, quase que um missionário, vamos dizer assim, vocês vão me desculpar, mas a maioria dos meninos, dos adolescentes, eu tenho em casa 3 adolescentes, eles não querem nem saber, eles querem saber de namorar, de TikTok, e aí estudam, e é isso. Nem pensam nessa questão religiosa. Mas por quê? Principalmente Porque na questão do espiritismo, porque eles acham que o espiritismo é muito parado, são palavras deles, entendeu? porque Até para fazer um evangelho lar é difícil. você vai para uma juventude que a pessoa está lá sentada, como se fosse na escola, entendeu? Então, a própria evangelização, eu não posso fazer mais a evangelização como se fosse uma escola, tem que ter atrativos. Por exemplo, levar a tecnologia para o jovem, ele não gosta? Montar, sei lá, um É grupo, isso. ele tem que Tem, usar tem- isso como aliado. tem que ter um Ah, reinventar. vamos fazer, o TikTok, então vamos fazer uma, sei lá, uma coisa espírita com música.
entendeu? Atrair o jovem. Porque quando entra na mocidade, fica aquela coisa chata, sentado, ouvindo. Tá? Lê um Evangelho segundo o Espiritismo, com a linguagem da FEB ou de outra editora qualquer, é bom para nós que já temos uma certa maturidade, já entendemos aquelas palavras. Você não pode ser mais naquela linguagem. Por exemplo, se eu levar minhas filhas caçulas para o centro para assistir uma palestra pública, e o João, eu amo as palestras do João, me ajudaram muito, me ajudam muito até hoje. Mas ouvir o João fazer uma gritaria, alguma coisa crítica, alguma coisa assim, vai só espantar as crianças, porque não é a linguagem delas. Não é a linguagem delas, mas, por exemplo, isso é uma visão minha, tá? Eu posso estar completamente equivocado. Eu tenho que trazer a doutrina espírita para o meu dia a dia. Trazer as questões dos jovens para dentro da casa espírita, sejam ela qual for, sexo, religião, droga, tudo que for. E mostrar como que a doutrina vê isso. Como que Jesus lidou com todas as problemáticas. Agora, eu tenho que trazer um Jesus dentro do meu cotidiano. Aí Exatamente. o jovem, às vezes, quer levar as problemáticas dele para a casa espírita, às vezes são assuntos tabus, a gente foge, não dá. Por exemplo, quem trabalha com jovem tem que saber trabalhar. Eu não posso trabalhar com jovem porque eu não tenho afinidade, mas quem tem, falar na linguagem deles. O que eles estão querendo, o que eles estão buscando, como que a doutrina, por exemplo. Agora, não é atrativo. Se a gente for pensar bem, a gente tem que fazer uma autocrítica. Porque quase não tem jovem no movimento espírita. A maioria das pessoas que frequentam a doutrina espírita tem mais de 40 anos. São pessoas maduras e com a escolaridade alta. E aí, assim, se a gente prestar bastante atenção nos oradores, pelo menos os mais famosos, estão todos nessa questão de meia-idade, de 50 para lá. Haroldo Dutra, tem até uns mais modernos, o próprio Alberto Almeida, o Divaldo nem se fala, né? Então, assim, jovem, tem o Arthur Valadares, que é um cara de Pernambuco, que é um cara sensacional, mas ainda assim o Arthur Valadares já não pega mais a adolescência, já não pega. Os termos que ele usa são termos muito rebuscados, entendeu? Mas você vê um Haroldo com a juventude, ele fala bem. Ele veio no Niterói, ele falou linguagem assim, ele foi bem acessível. Mas aquele Valadares, ele é um rapaz novo com uma fala de um homem adulto. Ele é um missionário praticamente, aquele menino. Mas é isso, é muito difícil. A gente precisa realmente se reinventar, né? Mas a gente precisa querer se reinventar. Não tem jeito. Eu já participei de movimento católico. Minha família, tem uma parte da minha família que é evangélica. Então, no movimento católico mesmo que eu ia com o meu filho, na época eu não conhecia o espiritismo. Ele queria uma religião. Aí eu fui para a igreja católica com ele, foi na época que o padre Marcelo trouxe aquelas músicas. Em Alcântara, o padre de Alcântara tinha um retiro. Gente, assim, aí esse retiro que ele tinha, aí as crianças iam, brincavam, conversavam, oravam, fazia assim, era uma festa. Não deixava de fazer suas orações. Do mesmo jeito também são os evangélicos. Meus sobrinhos agora são casados e tudo, foram criados em igreja evangélica, mas sempre foram desses movimentos de jovens. Tinha cidade evangélica que eles iam, se divertiam. Quer dizer, eles fazem esses movimentos, a música, né, como você estava falando, que traz o jovem, chama o jovem, né? Agora, só a leitura, realmente fica muito difícil. Realmente é complicado. Tem que reinventar mesmo alguma coisa, mas é aquilo, né? Precisa repensar, reestruturar isso, uma nova pedagogia mais moderna. A própria educação também precisa se reestruturar. Isso é tempo, mas a gente tem que começar a pensar nisso, porque nós vamos desencarnar, né? Lívia já não está tão novinha assim também, viu, Lívia? Aí, Lívia. Então, ó, eu vou falar. A Lívia já faz parte da renovação do Galileia. Sim, assim, mas já está com 30 anos, já não está. Eu estou chegando nos 60, dona Rita.
Eu tô com nem vamos, 55. vamos tocar nesse Entendeu? assunto, Cláudio. Não vamos É tocar nesse claro, assunto. não vamos tocar nesse assunto. Nós Mas não essa somos velhos. renovação precisa existir. Sim, precisa um ar novo para tirar o mofo. Nós não somos velhos, nós somos seminovos. Eu tô no Galileia desde 2008. São 14 anos. Entendeu? Então, já estamos indo para os 30. Precisamos nos renovar. Exatamente. Vamos Agora pensar passou. nisso. Boa noite. Agora passou o idoso, agora passou os 90 anos para cima. Nós agora estamos começando novos, somos novos. Sim, seminovos. Bom, isso tudo é para a gente repensar, pensar, a gente tem que ver e rever tudo isso, né? Mas são questões. Vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria? Eu posso, antes da prece, só fazer uma sugestão ao grupo? Sim, claro. 30 segundos. Eu moro em Maricá. Na verdade, eu moro na roça em Maricá, depois do centro de Maricá. Então, eu tenho uma dificuldade de ir para o Galileia, principalmente nesses horários que estão sendo praticados agora. Eu tenho muita dificuldade de chegar ao Galileia, porque eu estou trabalhando, 3 horas da tarde para mim é impossível. No final de semana, isso pode ser até uma desculpa, mas a própria família me toma o tempo praticamente inteiro. Eu tento pelo menos uma vez por mês ir no Galileia. Eu queria sugerir, se a gente não poderia, dona Rita, abrir um outro grupo como esse. Nem que estudassem outras obras do André ou outras obras que fossem em outro dia, para que a gente pudesse ter mais contato. Assim. O problema é trabalhador. Eu tinha vontade de fazer um grupo de estudo. Rita, o problema é trabalhador. Não, o problema não é nem trabalhador, o problema é a gente conseguir um horário. Porque no Galileia já tem outros estudos, né? Tem o estudo da mediunidade. Terça e quinta, né? Não, digo grupo virtual. O Tosed também. Sobraria só quarta, né, no caso. Quarta-feira, Aí, de repente, vocês façam a sugestão do que Mas vocês gostariam de estudar. O problema é mais trabalhador mesmo. A gente necessita de trabalhadores, né? É bem complicado. Como assim, trabalhadores? Porque seria virtual. É virtual. Mas aí o que acontece? Aí fica só em 3 pessoas, praticamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Necessitamos de trabalhadores, que aí, pode ver que a organização foi Toseli, eu e Rita aí. Quem mais? Quem são os outros trabalhadores? Não, isso aí tudo bem. Eu não sei fazer a parte tecnológica. Mas vamos fazer assim, gente. Antes da gente... Minutinho. Vem aqui. Antes da gente fechar... Eu dei ideia, hein, seu Cláudio? Já que tempo eu dei a ideia de transmitir... as reuniões, pelo menos, de domingo. Que tempo que eu estou falando sobre isso? Que eu achava que deveria transmitir a reunião de domingo, pelo menos. Não, já está sendo. Lívia, desde que nós voltamos da pandemia, eu já levanto essa bandeira já com o Toseli já há um tempão. Então, entendeu? Eu participo de um grupo em Porto Seguro. Eu já estou falando sobre isso há muito tempo, sobre essa questão do Galileia passar a transmitir as reuniões, pelo menos de domingo. Eu acho que deveria. De um grupo em Porto Seguro que eles já estão fazendo isso. É necessário, porque muita gente está morando longe, às vezes também nós estamos ficando velho. Daqui a pouco a gente não está conseguindo ir. Se houver a possibilidade e se a direção e o seu João liberar a abertura de mais um grupo, eu me proponho ajudar. A minha internet não é muito boa, mas no que couber a mim, eu posso ajudar. Vamos pensando numa obra, né? Porque a gente tem que ter uma linha de estudo. Aí depois vocês façam a sugestão e a gente leva para o seu João, né? Mas olha só,
Depende A só gente de pode nós. fazer a Cláudio, sugestão onde? No grupo do Galileia mas é mesmo? muito difícil, porque, olha, quinta-feira e terça-feira está tendo poucos mesmo, pessoas que participam. É 4, é 6, poucos. Não sei se fica indo na internet para ver o estudo, né? Mas, assim, a participação é, assim, mínima. E a gente lá na reunião pública, a gente está sempre divulgando, sempre chamando, mas tem uma Mas, Ana, resistência muito grande. mas isso é quem participa nesse sentido, vamos dizer assim, materialmente, né? Pode ser que eu já tive casos de reuniões no Galileia, de estudos ali, eu e o Mário, mais 2 pessoas, e ter uma plateia de Também desencarnados de mais de 300 Tá certo. companheiros, uma É isso aí. arquibancada com 300 Eu, na- companheiros. A gente não sabe onde alcança, né? Porque a gente Eu tem uma... gostaria de estudar as obras de Emmanuel, que eu acho que há Eu também. necessidade dos romances de Emmanuel. Uhum. não, eu estou dizendo assim, né? É que a gente faz essa luta, né? A gente tem que ampliar mesmo. É, a Vamos ver como gente é que tem... fica. Mas essa questão do domingo ser transmitido, eu estou sempre batendo. Desde que nós voltamos, eu estou batendo nessa tecla. Com Tozelli, Olha, né? vamos jogar isso para o universo, como diz o Tá pessoal. bom. Vamos jogar para o universo. Se a espiritualidade achar que já tem que se montar, vai dar tudo certo. Se não, a gente continua como está. Se Deus quiser. Vamos acreditar. Rita, Oi? às vezes eu sinto que as pessoas têm dificuldade com a internet, porque eu me lembro que tem gente que pede, faz mais um estudo, não sei o quê, aí tem que ser pela internet, ou Meet, ou Zoom, dependendo de quem faz. Aí muita gente que eu já escutei falar isso, minha internet não alcança, minha internet não dá para isso. Por isso que geralmente, às vezes é pouca gente. No da Ana, de terça-feira, às vezes ficam 2, 3 pessoas, às vezes no máximo 4, entendeu? Então, porque tem esse problema da internet. Mas assim, né? Tem isso, mas é aquilo. Quanto mais estudo tiver, melhor. E essas obras, então, melhor ainda, né? Para a gente. Verdade. Olha, gente, eu não quero botar. Já estou encerrando a minha fala. Esse grupo que eu participo, que está transmitindo, é um centro espírita chamado Chico Xavier Irmã Dulce, lá de Porto Seguro, com um grupo que eu participava quando eu morava lá. E domingo eles fazem o culto do lar às 9 horas. Sem brincadeira, são 14 pessoas, mais de 14 pessoas e gente de outro país, da Itália e tudo tem participando. 9 horas da manhã. Então é uma questão de querer também, né? Participar. Verdade. Então vamos, né? Quem gostaria de fazer a prece? Ouça o cri-cri dos grilos. Eu faço. Então, ótimo. Gosta assim de gente corajosa. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar nesse estudo, de estudar as obras do André Luiz, Senhor, que tanto nos esclarece, que possamos guardar, né, estudar mais sobre esse assunto, que possamos... agora me faltou a palavra. Bom, Senhor, enfim, que possamos realmente nos interessar por esse estudo, pedindo ainda também pelas sugestões que foram dadas para ter outros estudos, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, por cada lá representado, por toda a humanidade, Senhor, por esse momento que ainda está passando em aflição. E agradecemos por tudo, toda ajuda e todo o amparo, Senhor. Pedimos permissão para encerrar o estudo na tarde de hoje. Obrigada, Jesus. Graças a